O Cavaleiro Inexistente, Ítalo Calvino. Capítulo 11. Carlos Magno cavalgava rumo à costa da Bretanha. Vamos lá, gelufo dos Gil de Verne, fique calmo. Se o que me disseram, essa mulher ainda carrega a mesma virgindade que tinha há 15 anos, nada a criticar. Foi armado cavaleiro com pleno direito, e aquele jovem queria enganar-nos. Para certificar-me, mandei incluir em nosso séquito uma comadre especializada em questões de mulheres. Para essas coisas nós, soldados, não temos muito jeito. A velhota montada no cavalo de gordulo balbuciava. Sim, majestade. Será feito da melhor maneira, mesmo que nasçam gêmeos. Era surda e não havia entendido de que se tratava. Na gruta entram em primeiro lugar 2 oficiais do séquito, com tochas. Voltam desconcertados. Sir, a Virgem jaz num amplexo com um jovem soldado. Os amantes são levados à presença do imperador. Você, Sinfrônia, grita Gelufo. Carlos Magno manda erguer o rosto do jovem. Torrismundo salta na direção de Sofrônia. Você, Sofrônia? Minha mãe? Conhece esse jovem, Sofrônia? Pergunta o imperador. A mulher inclina a cabeça pálida. Se é Torrismundo, foi eu mesma quem o criou, diz com um fio de voz. Torrismundo pula na cela. Cometi um incesto nefando. Nunca mais hão de me ver. Esporeia e corre rumo ao bosque pela direita. A Gelufo esporeia por sua vez. Não voltarão a ver nem a mim, diz. Não tenho mais nome. Adeus. E penetra no bosque pela esquerda. Todos ficam consternados. Sofrônia mantém o rosto escondido entre as mãos. Ouve-se um galope à direita. É Torrismundo que volta do bosque a toda a brida. Grita. Mas como? Mas se até há pouco era virgem? Como não pensei logo nisso? Era virgem. Não pode ser minha mãe. Poderia explicar-nos? Diz Carlos Magno. Na verdade, Torrismundo não é meu filho, e sim meu irmão, ou melhor, meio-irmão, diz Sofrônia. A rainha da Escócia, nossa mãe, estando o rei meu pai em guerra durante 1 ano, teve esse filho após um encontro fortuito, parece com a sagrada ordem dos Cavaleiros do Graal. Tendo o rei anunciado seu retorno, aquela criatura pérfida, assim sou obrigada a julgar nossa mãe, com a desculpa de me mandar levar o irmãozinho para um passeio, fez com que me perdesse nos bosques. Urdiu uma terrível armadilha para o marido que estava a ponto de voltar. Disse-lhe que eu, com 13 anos, fugira para dar à luz a um pequeno bastardo. Travada por um duvidoso respeito filial, nunca traía aquele segredo de nossa mãe. Vivi no mato com um meio-irmão criança e foram para mim também anos livres e felizes em relação àqueles que me aguardavam, no convento onde fui atirada pelos duques da Cornualha. Não conheci homem até hoje de manhã, com a idade de 37 anos, e o primeiro encontro com um homem, ai de mim, acaba sendo um incesto. Vamos ver com calma em que ponto estão as coisas, diz Carlos Magno, conciliador. O incesto é um fato, porém, entre meio-irmãos, não chega a ser dos mais graves. Não há incesto, sacra majestade. Anime-se, Sofrônia, exclama Torrismundo, com o rosto radiante. Nas pesquisas sobre minha origem, descobri um segredo que preferi ter guardado para sempre. Aquela que eu pensava ser minha mãe, ou seja, você, Sofrônia, nasceu não da rainha da Escócia, mas filha natural do rei, da mulher, de um feitor. O rei fez com que você fosse adotada por sua mulher, isto é, por aquela que agora sei ter sido minha mãe.
e que era apenas sua madrasta. Enfim, compreendo como ela, obrigada pelo rei a se passar por sua mãe, a contragosto, não via a hora de se livrar de você, e o fez atribuindo-lhe ao fruto de uma culpa passageira dela, ou seja, você, filha do rei da Escócia e de uma camponesa, eu, da rainha da Sagrada Ordem, não temos nenhuma relação de sangue, mas apenas a ligação amorosa livremente estabelecida aqui há pouco e que espero ardentemente você queira continuar. Parece-me que tudo se resolve da melhor maneira, diz Carlos Magno, esfregando as mãos. Mas não percamos tempos em localizar aquele nosso bravo cavaleiro Agilulfo, para garantir-lhe que o seu nome e o seu título não correm mais nenhum perigo. Irei eu, majestade, diz um cavaleiro correndo para a frente. É Rambaldo. Entra no bosque, grita, cavaleiro! Cavaleiro Agilulfo! Cavaleiro dos Guildiverni! Agilulfo, emo, Bertrandino dos Guildiverni e dos Atre de Corbentrans e Sura. Cavaleiro de Silimpia, Citeriore e Fez. Está tudo certo. Volte. Respondeu-lhe somente o eco. Responde-lhe somente o eco. Rambaldo começou a bater o bosque, atalho por atalho, e fora dos atalhos por despenhadeiros e torrentes, chamando, apurando os ouvidos, buscando o sinal, uma pegada. Eis uma pegada de ferradura. Num ponto aparecem marcas mais fundas, como se o animal tivesse parado. Dali as marcas dos cascos recomeçam mais leves, como se o cavalo tivesse sido solto. Mas do mesmo ponto afasta-se uma outra marca, pegadas de passos com sapatos de ferro. Rambaldo seguiu-as. Controlava o fôlego, chegou a uma clareira, aos pés de um carvalho, espalhados pelo chão, havia um elmo virado com penacho, cor de íris, uma couraça branca, caixotes, braceletes, manopla, enfim, todos os pedaços da armadura de Agilulfo, alguns arrumados como se houvesse a intenção de formar uma pirâmide ordenada, outros enrolados no solo confusamente. Amarrado na alça da espada havia um bilhete. Deixo esta armadura ao cavaleiro Rambaldo de Rossiglione. Embaixo via-se um rabisco como de uma assinatura iniciada e logo interrompida. Cavaleiro, chama Rambaldo, dirigindo-se ao elmo, à couraça, ao carvalho, ao céu. Cavaleiro, retome a armadura. Sua patente no exército, seu grau de nobreza da França são incontestáveis. E trata de recompor a armadura, colocá-la de pé e continua a gritar. Cavaleiro, agora foi reconhecido. Ninguém mais pode negá-lo. Nenhuma voz lhe responde. A armadura não para em pé, o elmo não rola pelo chão. Cavaleiro, resistiu por tanto tempo só com sua força de vontade. Conseguiu fazer sempre de tudo como se existisse. Por que render-se de repente? Mas já não sabe para que lado virar-se. A armadura está vazia. Não vazia como antes, esvaziada também daquele algo que se chamava o cavaleiro Agilulfo e que agora se dissolveu como uma gota no mar. Rambaldo agora afrouxa sua couraça, despede-se, enfia a armadura branca, põe o elmo de Agilulfo, aperta na mão o escudo e a espada, salta ao cavalo, assim armado, apresenta-se ao imperador e ao séquito habitual. Ah, Agilulfo, voltou. Tudo bem? Mas do interior do elmo responde outra voz. Não sou Agilulfo, majestade. A celada se ergue e surge o rosto de Rambaldo. Do cavaleiro dos Guildiverni só restou a armadura branca e esse papel que me garante sua posse. Não vejo a hora de entrar em combate. As cornetas soam o alarme.
uma frota de falucas desembarcou um exército sarraceno na Bretanha. O exército franco corre para assumir posições. Seu desejo foi atendido, diz o rei Carlos. É chegada a hora de lutar. Honre as armas que traz. Embora de temperamento difícil, Agilulfo sabia ser um soldado. O exército franco resiste aos invasores, abre uma brecha na frente sarracena e o jovem Rambaldo é o primeiro a enfrentá-los. Peleja, golpeia, se defende, um pouco dá, um pouco leva. Dos maometanos, muitos comem poeira. Rambaldo espeta um atrás do outro, tantos quantos se aproximam de sua lança. Já os pelotões invasores retrocedem, amontoam-se ao redor das falucas ancoradas. Perseguido pelas armas dos francos, os derrotados ganham o largo, exceto aqueles que ficaram para embeber de sangue mouro a terra cinzenta da Bretanha. Rambaldo sai da batalha vitorioso e incólume, mas a armadura, a cândida, intacta, impecável armadura de Agilulfo está toda enlameada, com espirros de sangue inimigo, salpicada de amassaduras, boças, arranhões, cortes, o penacho meio depenado, o elmo torto, o escudo descascado justamente no meio do misterioso brasão. Agora o jovem assente como armadura sua dele, Rambaldo de Rossiglione. O primeiro mal-estar sentido ao vesti-la já foi longe, serve-lhe como uma luva. Sozinho galopa pela encosta de uma colina. Uma voz ressoa, aguda, do fundo do vale. Ei, aí em cima, Agilulfo! Um cavaleiro vem correndo ao seu encontro. Sobre a armadura traz uma sobreveste cor de pervinca. É Bradamante que o está perseguindo. Cavaleiro branco, finalmente o encontrei. Bradamante, não sou Agilulfo, sou Rambaldo. Ele gostaria de gritar-lhe imediatamente, mas pensa que é melhor dizê-lo de perto e volta ao cavalo para alcançá-la. Finalmente é você quem corre ao meu encontro, guerreiro inatingível, exclama Bradamante. Ah, pudesse eu vê-lo correr junto comigo, você também, o único homem cujos atos não são atirados por aí de qualquer jeito, improvisados, simplistas, como os da matilha que costuma me perseguir. E ao dizer isso, vira o cavalo e tenta escapar, porém girando sempre a cabeça para verificar se ele entra no jogo e corre atrás dela. Rambaldo está impaciente para dizer-lhe, não se dá conta de que também eu sou um desajeitado, que cada gesto meu trai o desejo, a insatisfação, a inquietude. Mas o que também quero é apenas ser alguém que sabe o que deseja. E para dizê-lo, galopa atrás dela, que continua a rir e diz, este é o dia que sempre sonhei. Perdeu-a de vista. Surge um vale herboso e solitário. O cavalo dela está amarrado a uma amoreira. Tudo se assemelha àquela primeira vez que a perseguiu e ainda não suspeitava que fosse uma mulher. Rambaldo desce do cavalo, lá está, encontra-a reclinada num declive de musgo. Retirou a armadura, veste uma túnica curta, cor de topázio. Ainda reclinada, abre-lhe os braços. Rambaldo avança na armadura branca. É chegado o momento de dizer-lhe, não sou Agilulfo. Observe agora como a armadura pela qual se apaixonou se ressente do peso de um corpo, embora jovem e ágil como o meu. Não vê como esta couraça perdeu seu candor inumano e se tornou uma vestimenta dentro da qual se faz a guerra, exposta a todos os golpes, um paciente e útil instrumento? Isso é o que gostaria de dizer-lhe, mas ao contrário, fica ali com as mãos trêmulas, dá passos hesitantes na direção dela. Talvez a melhor coisa fosse revelar-se, tirar a armadura, afirmar-se, como Rambaldo, agora, por exemplo, que ela mantém os olhos fechados,
com uma espécie de sorriso de espera. O jovem arranca a armadura, ansioso. Agora Bradamante, abrindo os olhos, o reconhecerá. Não, pousou uma das mãos no rosto, como se não quisesse perturbar com o olhar o invisível aproximar-se do cavaleiro inexistente. Rambaldo lança-se sobre ela. Ah, sim, tinha certeza, exclama Bradamante, de olhos fechados. Sempre soube que teria sido possível. E se estreita a ele. E numa febre comum aos dois se unem. Assim, tinha certeza. Agora que também isso terminou, é o momento de olharem-se nos olhos. Vai me ver. Pensa rápido Rambaldo no lampejo de orgulho e esperança. Entenderá tudo, perceberá que foi justo e bonito assim e vai me amar por toda a vida. Bradamante abre os olhos. Você. Afasta-se do leito improvisado e empurra Rambaldo para trás. Você? Grita com a boca cheia de raiva, os olhos lacrimejando. Você, impostor! Põe-se de pé, brande a espada, ergue-a contra Rambaldo, desce-lhe em cima com a lâmina achatada na cabeça, deixa-o tonto. Tudo aquilo que ele consegue dizer, levantando as mãos desarmadas, talvez para se defender, talvez para abraçá-lo, é: ouça, será que não foi bom? Depois perde os sentidos e só lhe chega confusamente o tropel do cavalo que parte. Se infeliz é o apaixonado que invoca beijos cujo sabor não conhece, 1000 vezes mais feliz é quem mal pôde saboreá-los, e a seguir tudo lhe foi negado. Rambaldo continua sua vida de soldado intrépido. Onde mais intensa é a peleja, lá sua espada abre caminho. Se no turbilhão das espadas vê o lampejo curto e pervinca, acorre, Bradamante, grita, mas sempre em vão. O único a quem gostaria de confessar suas penas desapareceu. Às vezes, circulando pelos bivaques, o modo de uma couraça ficar ereta sobre os flancos ou o repentino levantar-se de uma cotoveleira fazem-no estremecer, pois lhe recordam a Gilufo. Se o cavaleiro não tivesse se dissolvido, se houvesse encontrado uma outra armadura, Rambaldo se aproxima e diz: não para ofendê-lo, colega, mas gostaria que levantasse a selada do elmo. Todas as vezes espera deparar com uma cavidade vazia, contudo há sempre um nariz sobreposto a bigodes crespos. Desculpe, murmura e vai embora. Alguém mais anda procurando a Gilufo. É Gordulo, que todas as vezes que descobre uma panela vazia ou um cano de chaminé ou uma tina, para e exclama: Senhor patrão? Comande, senhor patrão! Sentado num gramado à beira de uma estrada, fazia um longo discurso no gargalo de um frasco quando uma voz o interpelou. O que procura aí dentro? Gordulo. Era Torresmundo, que celebrara solenemente as núpcias com Sofrônia, na presença de Carlos Magno, cavalgava com a esposa e um rico séquito pela Curváldia, da qual fora armado conde pelo imperador. Procuro meu patrão, diz Gordulo. Dentro daquele frasco, meu patrão é alguém que não existe, assim pode não estar tanto num frasco quanto numa armadura. Mas o seu patrão dissolveu-se no ar. Então, sou o escudeiro do ar? Se me seguir, será meu escudeiro. Chegaram a Curváldia. Não se reconhecia mais a região. Em lugar das aldeias, havia surgido cidades com palácios de pedra, moinhos e canais. Voltei, boa gente, para ficar com vocês. Viva, bravo! Viva ele! Viva a esposa dele! Esperem para manifestar sua felicidade com a notícia que tenho para dar-lhes. O imperador Carlos Magno, a cujo nome sagrado doravante vocês se inclinarão, investiu-me do título de
conde de Curváldia. Ah, mas Carlos Magno? Fala sério? Não entende? Agora tem um conde. Vou defendê-los de novo contra as prepotências dos cavaleiros do grau. Há bastante tempo já expulsamos aquela gente da Curváldia. Veja, nós obedecemos durante tanto tempo, mas agora percebemos que se pode viver bem sem dever nada a cavaleiros nem a condes. Cultivamos a terra, construímos oficinas para artesãos, moinhos, tratamos de fazer respeitar nossas leis, defender nossas fronteiras. Enfim, vamos em frente, não temos do que nos lamentar. É um jovem generoso, não esquecemos o que fez por nós. Gostaríamos que ficasse aqui, mas de igual para igual. De igual para igual? Não me querem como conde? Mas é uma ordem do imperador, não entendem? É impossível que se recusem. Sempre se diz assim, impossível, mas livrar-se daqueles do Graal parecia ser impossível. Então só tínhamos podadeiras e forcados. Não queremos mal a ninguém, senhorzinho, especialmente a quem nos salvou. É um jovem valoroso, tem prática de tantas coisas que nós não sabemos. Se morar aqui de igual para igual, sem praticar prepotências, quem sabe não acaba se tornando o primeiro entre nós. Torresmundo, estou cansada de tantas travessias, disse Sofrônia, erguendo o véu. Esta gente tem uma expressão ponderada e cortês, e a cidade me parece mais bonita e mais bem abastecida do que tantas outras. Por que não procuramos chegar a um acordo? E nosso séquito? Todos poderiam ser cidadãos da Curváldia? Responderam os moradores. E terão, conforme o que produzirem? Terei de considerar igual a mim este escudeiro gordulo, que nem sabe se existe ou não? Até ele aprenderá. Nem nós sabíamos que estávamos no mundo. Também a existir se aprende